Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus ao seu coração. Nós estamos aqui hoje, nessa terça-feira, para o nosso culto de ensino. Esse culto nós já queríamos ter começado presencialmente na nossa igreja, mas devido a alguns contratempos a gente não conseguiu. Mas hoje estamos inaugurando, ainda que seja de forma online, o nosso culto da terça-feira, que é o culto de ensino da Palavra de Deus. É de extrema importância nesse culto que você esteja aí com a sua Bíblia, que você esteja aí com um papel, que você esteja aí com uma caneta, para que você possa tomar nota, para que você possa grifar os versículos aí na sua Bíblia. Se é um culto de ensino, é um culto de aprendizado. Então você precisa agora parar tudo que está fazendo para receber o ensino da Palavra de Deus. Hoje, terça-feira, dia 2 de março de 2021, o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos aqui. Você está chegando, a paz do Senhor. Olha quantas pessoas já aqui chegando na nossa live. Um abraço, a paz do Senhor. Deus abençoe os nossos irmãos que nos acompanham, nossos irmãos que nos acompanham aqui nesse culto. É um culto, então eu gostaria que você pensasse assim: nós estamos em um culto. Então, através do YouTube, você pode clicar ali, ó, e se você tem uma Smart TV, você consegue assistir na sua televisão, na sala, para que todos assistam. Se você está assistindo pelo Facebook, então vai pelo telefone, coloca o telefone num lugar onde 3, 4 pessoas possam assistir. Outra coisa muito importante para você que está chegando agora aqui na nossa página, quero dar o bem-vindo, você que está aqui na página da nossa igreja, você que está me assistindo em outras redes sociais, você que está assistindo pelo YouTube, quero pedir para você, compartilha essa live, compartilha esse culto, compartilha esse momento com outras pessoas, para que outras pessoas também possam receber de Deus. Quando você compartilha, você está, de certa forma, ajudando para que outras pessoas possam ouvir a palavra de Deus e receber do Senhor aquilo que você já tem recebido de graça da parte de Deus. Então, vamos cultuar a Deus? Vamos louvar ao Senhor nessa noite? Vamos aprender da palavra de Deus? Eu quero pedir para você, compartilhe aí no seu Facebook, compartilhe aí no seu WhatsApp, vai chegando aí, vai comentando, vai compartilhando, tá bom? Isso é muito importante para nós nesse culto de ensino da palavra de Deus. Deus colocou no meu coração uma palavra especial para essa noite. E eu vou falar acerca do perdão, a restauração dos relacionamentos. Esse é o tema do nosso estudo dessa noite, que eu tenho certeza que Deus preparou essa noite especial para cada um de nós. Corre aí, eu vou dar um tempinho para você correr, pegar a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia na mão, vamos estudar a palavra de Deus. Pegue aí a caneta, pegue um papel, vamos anotar, vamos ouvir o que Deus tem para nós. Tá? Olha só, quantas pessoas chegando. Deus abençoe. Nós estamos aqui já com um grupo de irmãos que estão nos assistindo, mas você pode fazer mais. Compartilha aí nos grupos do Facebook, compartilha aí, pegue o link aqui do YouTube, coloca aí no seu grupo de WhatsApp para que outras pessoas participem, tá bom? Lembrando, meus amados irmãos, que quinta-feira nós temos o nosso culto dos Gideões online, tá? Nós vamos ter a participação de alguns irmãos, vão participar aqui do culto e nós vamos transmitir através das nossas redes sociais. A página no Facebook da página da igreja, né? Facebook, também em outras redes sociais e no YouTube também é importante porque muitas pessoas não têm o Facebook e conseguem assistir no YouTube de forma melhor. Então, é isso que nós vamos programar para quinta-feira e nós aguardamos você aqui, a sua audiência, para fazer esse culto em louvor a Deus. Eu estou sentindo a falta de muitos irmãos que não assistiram o culto domingo. Eu não sei por que você não viu, sendo que o horário do culto, o horário onde a gente fica todo mundo, né, preparado para ouvir a palavra de Deus, eu quero que você aproveite esse momento,
que é de extrema importância, tá bom? Nós vamos orar pedindo a Deus a bênção para esse culto, pedindo que Deus esteja conosco, pedindo que Deus nos abençoe de forma especial durante esses momentos que vamos passar aqui ouvindo a palavra de Deus, sendo ministrado pela palavra de Deus e recebendo do Senhor. Vamos orar? Amado Deus e querido Pai, nós estamos aqui na Tua santa e gloriosa presença, nessa noite de terça-feira, dia 2 de março de 2021, nesse culto onde nós vamos aqui, Pai, aprender da Tua santa e gloriosa palavra. Eu quero pedir a Tua bênção sobre cada um dos Teus filhos que estão aqui já conosco, nos acompanhando, que o Senhor venha os abençoar de forma toda especial. O seu lar, a sua casa, a sua família, que todos, Pai, sejam ricamente abençoados pelo Senhor. Pai, que esse tempo seja um tempo de aprendizado, de comunhão, de alegria e de, ó Pai, o Teu Espírito ser aquele que vai nos ensinar por excelência nessa noite de terça-feira. Assim nós oramos, ó Pai, pedindo a Tua bênção e a Tua presença nesse culto, pois ela é de extrema importância para nós. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Maravilha. Então, olha só, eu creio que você já compartilhou, eu creio que você já pegou um papel, já pegou uma caneta, para nós aprendermos da palavra de Deus. Mas agora, gostaria de convidar você a cantar. Vamos louvar ao Senhor o hino da nossa harpa de número 114. Como o tema hoje do nosso estudo é o perdão, eu escolhi essa canção, o hino de número 114, é um hino que fala sobre o perdão, né, que nós recebemos de Deus, e depois nós temos a necessidade de compartilhar. Então, hino da nossa harpa de número 114, nós vamos louvar ao Senhor, né, juntos, louvando a Deus nessa noite de terça-feira. Olha quantos irmãos chegando, Deus abençoe. Que maravilha ter você conosco aqui, tá? Lembrando que a nossa igreja está na rua Paulo Maciel de Moraes, 534, aqui no centro de Santo Antônio da Patrulha, mas que está essa semana ainda fechada por conta dos decretos que nós estamos aí em observação e para a preservação da saúde do nosso povo. Então nós estamos aqui através dessa rede social compartilhando com você. Vamos louvar a Jesus. Eu convido então você a louvar a Deus conosco, para que possamos aqui então cantar juntos Aceita o Perdão de Jesus. Você aceita? Eu aceitei. Então, nós vamos aceitar esse perdão que vem sobre nós. Vamos lá então, louvando a Deus nessa noite, em nome de Jesus, com esta canção maravilhosa. Sei que está tentar de pecar, aceita o perdão de Jesus. Se tu toda que queres achar, aceita o perdão de Jesus. Venha Jesus pecador, por ti morreu lá na cruz. É tempo, vem sem temor, aceita o perdão de Jesus. Aleluia! Se da vida deseja obter, aceita o perdão de Jesus. Ele é a fonte, Ele é a fonte que limpa teu ser. Aceita o perdão de Jesus. Venha Jesus pecador, por ti morreu lá na cruz. É tempo, vem sem temor, aceita o perdão de Jesus. Se prometes as lutas calmar, aceita o perdão de Jesus. Se teus desejos não podes domar, aceita o perdão de Jesus. Venha Jesus pecador, por ti morreu lá na cruz. É tempo, vem sem temor, aceita o perdão de Jesus.
Olha só. Aceita esse perdão que vem do céu. Se para os céus tu deseja partir, aceita o perdão de Jesus. Venha Jesus pecador, por ti sofreu lá na cruz. É tempo, vem sem temor, aceita o perdão de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Todos nós já temos aí aceitado esse perdão maravilhoso que enche o nosso coração e que nos faz compartilhar esse perdão aí com outras pessoas. Já pegou a sua Bíblia? Já pegou o papel? Já pegou a caneta? Vamos então estudar a palavra de Deus. Hoje é o culto de ensino e será um prazer nós conversarmos aqui acerca da palavra de Deus. Olha só, Deus tem uma palavra para o seu coração e no final desse nosso culto nós vamos estar orando pelas necessidades. Vamos compartilhar a palavra de Deus. Talvez você pense que é enfadonho um pouco assistir pregação, vídeo aqui na internet, mas olha só, vale a pena porque no final nós vamos estar orando e abençoando a sua casa, a sua família, e é importante que você esteja aqui até o final. Olha quantas pessoas assistindo, muitas pessoas ainda não compartilharam. Eu quero pedir para você compartilhar aí no seu Facebook, no WhatsApp. Você que está me assistindo pelo Facebook, você que está me assistindo pelo YouTube também, compartilha. Vamos alcançar outras pessoas no nome santo de Jesus. Queridos, vamos então ao nosso tema de hoje, que é de extrema importância para os nossos dias. Deus colocou no meu coração hoje de nós falarmos acerca do perdão, cura e restauração dos relacionamentos. Esse é o tema do nosso estudo nessa noite. É o lugar, vamos dizer assim, onde Deus tem direcionado o nosso coração para dialogarmos e conversarmos com os irmãos. É uma maravilha a gente poder compartilhar da fé, compartilhar do amor, compartilhar da comunhão que temos uns com os outros e aprendermos juntos da palavra de Deus, essa palavra que é viva e poderosa. O texto da leitura do nosso estudo de hoje está em Lucas, capítulos 17, verso 3 e 5. Eu gostaria que você aí abrisse a sua Bíblia no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 17. Vamos fazer a leitura do verso 3 ao verso 5, onde vamos aqui basear o nosso assunto da palavra de Deus. Abriu aí? Lucas capítulo 17, do versos 3 ao verso 5. Você que está me assistindo, se quiser ler na tela, está aí na sua disposição para você ler. Diz assim: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes do dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a essa amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Eu li também o verso de número 6. Meus amados irmãos, esse tema de hoje ele é de extrema importância, porque nós vamos ver claramente uma necessidade pontual e casual do povo de Deus. Falar de perdão é falar da dinâmica
da convivência do povo de Deus. C.S. Lewis, ele disse que é muito mais fácil nós falarmos sobre o perdão do que perdoar. É fácil falar sobre o perdão até que nós tenhamos alguém para perdoar. Amar a todos é fácil. O desafio é amar quem nos persegue. Alguém chegou a dizer: eu amo a humanidade. O que eu não tolero são as pessoas. Isto é um fato. Nós decepcionamos as pessoas e as pessoas nos decepcionam. As pessoas, muitas das vezes, elas ocupam o papel de ladrão da nossa alegria. Nós sofremos por causa das pessoas e sofremos até mais por causa das pessoas do que pelas circunstâncias adversas que nós enfrentamos. Nós vivemos num mundo ferido, doentio, cheio de mágoas entre as nações, entre as tribos e as famílias. Hoje, o divórcio atinge 50% dos casamentos. E nós sabemos bem pela palavra de Deus que o divórcio é o quê? É uma consequência da dureza do coração, ou seja, da incapacidade humana de perdoar. O pecado mais presente na igreja, meus amados irmãos, que nós observamos, é exatamente o pecado da mágoa. Nós vemos muitas pessoas magoadas, feridas, muitas pessoas entristecidas e, consequentemente, em relação a isso, nós temos visto pessoas o quê? Nós temos visto pessoas doentes. Nós temos visto nesses últimos dias pessoas enfermas. E eu quero ponderar com você nessa noite de terça-feira é o porquê que nós devemos perdoar. Por que eu e você devemos praticar o perdão? Por que nós devemos perdoar? Essa talvez seja a pergunta que não quer calar. Essa talvez seja a pergunta essencial. Essa talvez seja a pergunta mais importante a se fazer. Por que nós devemos perdoar? E segundo o texto que nós lemos, e aí é muito importante, a base que tivemos aqui de Lucas 17, para que nós façamos aqui um link, ou seja, linkemos com outras referências, para basearmos aqui o porquê de nós termos que perdoar. Bom, o primeiro motivo por que nós devemos perdoar é porque faz parte da natureza do povo de Deus perdoar. Veja o que Paulo escreve no capítulo 3, no verso 13, a primeira parte do verso que diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Eu gostaria que você grifasse, eu gostaria que você destacasse na sua Bíblia esse texto, Colossenses capítulo 3, verso 13. Nós vamos agora, quando estamos falando aqui do porquê devemos perdoar, nós vamos usar essa referência. Então, marque aí, circule, sublinhe, enfim, faça esse texto destacar dos demais que estão aí nessa página da tua Bíblia. Então, por que nós devemos perdoar? Porque perdoar faz parte da natureza do povo de Deus. Ser cristão é nós vestirmos de uma nova natureza. Ser cristão é nós termos uma nova mente. Ser cristão é nós obtermos um novo coração, passarmos a viver uma novidade de vida.
Quem não perdoa, me desculpe a franqueza, mas isso é fato, quem não perdoa é porque ainda não pertence à família de Deus. E isso é muito claro. Quem não perdoa é porque ainda não se reconciliou com Deus, ainda não aceitou a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Então, por que nós devemos perdoar? Porque perdoar, primeiro ponto, porque perdoar faz parte da essência daqueles que são filhos de Deus. Porque faz parte da natureza do povo de Deus essa prática. Então, nós devemos perdoar. Está aí o primeiro motivo por que nós devemos perdoar. Segundo, porque nós devemos perdoar. A coisa é bem clara. Sabe por quê? É porque nós temos queixas uns contra os outros. E aí agora nós vemos no mesmo verso que eu pedi para você destacar, a segunda parte diz que se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, por que nós devemos perdoar? É porque nós temos queixas. Nós temos questões pendentes uns para com os outros. E enquanto estivermos aqui, meus amados irmãos, será assim. Porque nós não chegamos ao céu. Vestidos dessa natureza humana, vestido dessa carne, nós somos falhos. E aqui nós temos falhados uns para com os outros. E por conta dessas falhas, nós precisamos então exercitar o perdão. Então, o segundo motivo que nós devemos perdoar é porque nós temos queixas uns para com os outros, ou seja, nós erramos uns para com os outros, nós falhamos uns com os outros e é necessário exercitarmos o perdão. O terceiro motivo por que nós devemos perdoar é porque nós temos sido muito perdoados. Ainda no verso que eu pedi para você destacar, a terceira parte diz que assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Meus queridos, Jesus contou a parábola, aliás, não foi uma parábola, né? Jesus vivenciou um fato extraordinário quando ele estava na casa de Simão, e na casa de Simão ele estava ali sentado, ele estava ali para comer aquela janta, e de repente chega uma mulher que todos sabiam que ela era prostituta, ela se derrama em lágrimas nos pés de Jesus, seca com seu cabelo, beija-lhe os pés, derrama sobre ele um azeite, um perfume, e as pessoas indagadas ali, né, aliás, espantadas ali com aquela situação, e pensando entre si, se ele fosse filho de Deus, ele saberia quem é essa mulher. E nós vemos qual foi a atitude de Jesus. A atitude de Jesus foi muito clara. Jesus contou uma parábola de alguém que devia muito e de quem devia pouco. E depois Jesus faz a seguinte pergunta, né? Quem ficou mais agradecido? Aquele a quem muito foi perdoado. Então, Jesus estava querendo dizer que aquela mulher era muito pecadora e ela estava fazendo aquilo, ou seja, beijando seus pés, enxugando com o cabelo, chorando nos seus pés, derramando perfume sobre ele. Ela estava fazendo isso porque ela havia recebido perdão dos seus muitos pecados. Meus amados irmãos, a igreja, ela é a comunidade dos perdoados. Como Deus nos perdoou. Primeiro, Deus nos perdoou completamente, ou seja, Ele nos perdoou de tudo. Toda a prática errada, tudo que você fazia no passado, tudo que você talvez viveu, cometeu, enfim, ficou zerado. O Senhor te perdoou. Então,
Deus nos perdoou completamente. Depois, Deus nos perdoou eternamente, ou seja, para sempre. Deus nos perdoou para sempre, ou seja, Ele apagou, Ele afastou de nós, Ele desfez a nossa, Ele desfez a nossa culpa, Ele esqueceu, Ele sepultou no fundo do mar os nossos pecados. E essa ilustração também, nós vemos Jesus ilustrando aquele que credor incompassível, porque ele havia sido perdoado de 10.000 talentos e queria matar um, colocar o dedo no pescoço do outro porque devia apenas 100 denários. Olha que comparação. Ele devia e foi perdoado. O que ele devia era muito. E depois ele quase matou alguém que ele devia pouco. Então, terceiro motivo por que nós devemos perdoar é porque nós, eu e você, temos sido muito perdoados. Temos sido muito perdoados por Jesus. Agora, quarto motivo por que nós devemos perdoar é porque nós, não podemos recusar o perdão. Porque se nós recusamos de perdoar, nós vamos arcar com sérios prejuízos. Por exemplo, quem não perdoa não pode orar. Isso Jesus nos adverte. Aí, se você quiser anotar, em Marcos capítulo 11, verso 25. Em 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Outro prejuízo de não perdoarmos é que nós não podemos adorar a Deus. Então, quem não perdoa não pode adorar. Está registrado em Mateus capítulo 5, versos 23 e 24. Você pode conferir aí na sua Bíblia. Porque a recusa de perdoar traz sérios prejuízos, porque quem não perdoa não pode ser perdoado. Mateus 6,12. Perdoa as minhas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Então, quem não perdoa não pode ser perdoado. E quem não perdoa adoece. Tiago capítulo 5, verso 16. E aí, eu vou fazer a leitura desse texto porque é muito importante o que Tiago registra. Tiago capítulo 5, verso 16. Se você quiser também ler aí comigo na sua Bíblia, diz assim o texto sagrado: confessai as vossas culpas uns para com os outros, orai uns para com os outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, nós devemos perdoar, porque quem não perdoa vai adoecer. E aqui o texto do Tiago fala acerca da saúde, ou seja, vai faltar saúde para aqueles que não perdoam. Então está aí as sérias consequências de quem não perdoa. Agora, vamos ver o que o perdão faz. Ou seja, vamos aqui agora passar para a parte terapêutica do perdão. A terapia do perdão. Como o perdão traz benefícios terapêuticos para a mente, para a nossa compreensão, para a nossa percepção, para o nosso relacionamento. Então nós vamos agora falar acerca da parte terapêutica. O que o perdão traz de bênção, o que o perdão traz de saúde, o que o perdão vai trazer de benefício, não somente para a nossa vida espiritual, mas também para o nosso âmbito material. Então a terapia do perdão, há pessoas, nós vamos ver aqui acerca das doenças, há pessoas que emocionalmente estão enfermas, doentes emocionalmente,
porque nunca se perdoaram. Ou seja, não foram capazes de liberar perdão nem para si. E aí eu deixei esse texto aqui de referência para você ler, para você anotar, para você salvar aí, ó, na sua mente. Filipenses capítulo 3, verso 13. Pois é o texto que fala acerca dessa questão. Porque estão atadas ao passado, estão atadas a coisas que viveram no passado. O que Paulo diz? Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avanço para as que estão diante de mim. Olha que interessante. A terapia do perdão é essa. Você vê que Deus te dá a possibilidade de você ter as suas memórias curadas. Então a gente vê Paulo afirmando nesse texto, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e seguindo para as que estão diante de mim. Então Paulo tem as suas memórias curadas por Deus. Então existem pessoas doentes emocionalmente porque nunca perdoaram nem a si mesmo. Não foram capazes de perdoar coisas erradas que fez no passado. Elas não são capazes de dar trégua nem para si mesmo. E aí vem o segundo benefício do perdão. O segundo benefício do perdão, vamos dizer assim, a parte terapêutica, né, que ele promove em nós, é que existem pessoas doentes porque vivem cativas da mágoa. Existem pessoas que estão aí doentes porque elas estão cativas de feridas que marcaram o seu coração, que feriram a sua alma, que tiveram, de certa forma, uma marca terrível no seu ser. E aí vejamos bem que uma passagem histórica bem interessante é que no dia 7 de dezembro de 1941, Mitsuo Fuchida, ele comandou um ataque à frota americana no porto Pearl Harbor. E Mitsuo Fuchida, ele comanda esse ataque e Jack DeShane se dispôs a vingar. E quando ele se dispõe a vingar, ele foi preso lá em Tóquio. Ele foi torturado. E aí sabe o que acontece? Ele converte ao Senhor. Ele converteu o seu coração a Cristo. Então ele desiste daquele plano de vingança, volta para os Estados Unidos. E agora nos Estados Unidos ele faz uma preparação, faz um discipulado, aprende a palavra de Deus, se estrutura emocionalmente, psicologicamente e recebe como se fosse uma chamada de Deus para voltar para o Japão. Desta feita, não para vingar daquele ato cruel, mas foi como um missionário. E quando Jack DeShane, fazendo seu trabalho missionário lá no Japão, ele encontrou aquele comandante Mitsuo Fuchida, aquele comandante que atacou a frota americana lá no porto de Pearl Harbor. E aí, quando ele encontra com Fuchida, ele o evangeliza. Ele fala de Jesus para ele. E Fuchida abre o seu coração, Jesus entra no seu coração, e agora os dois, eles vão fazer um trabalho juntos no Japão. Eles saem juntos em praça pública para pregar a palavra de Deus. Aleluia! Veja o poder do perdão. O perdão, meus amados irmãos, ele reconcilia. O perdão é capaz de fazer com que aquilo que está quebrado seja reatado. Aquilo que está danificado seja refeito. Olha que coisa linda, olha a capacidade
necessidade do perdão. Então há várias pessoas doentes porque ainda vivem carregando mágoas do passado, cativas dessas feridas, cativas dessas mágoas. E nós devemos agora fazer o quê? Olhar para frente, olhar para o Senhor. Nós vamos entrar aqui no terceiro ponto do nosso ensino de hoje, que é o quê? Nós vamos falar acerca dos princípios do perdão. Nós vamos agora então observar os princípios que o perdão traz, vamos dizer assim, quais são esses princípios do perdão, quais são os princípios que fazem parte do processo de perdão. E o primeiro princípio que nós vamos falar aqui hoje é algo muito importante, ou seja, está naquele texto que nós lemos de Lucas, capítulo 17, verso 3, quando o texto diz: olhai por vós mesmos. Então, o primeiro princípio aqui que nós vamos ver do perdão está na questão da cautela. A cautela, meus amados irmãos, é um princípio fundamental. Nós precisamos ter cautela para não sermos injustos e nós fazemos aquilo que a palavra de Deus diz, esmagarmos uma cana que já está quebrada. Aquela mulher adúltera, ela foi apanhada pelos fariseus como um objeto. Arrastaram ela até Jesus. De forma intransigente, sem compaixão, sem amor, eles arrastam ela até Jesus. Agora, como que ela foi tratada por Jesus? Jesus tratou aquela mulher prostituta como alguém que merecia, ou se não merecia, pelo menos necessitava do seu perdão. Quando Jesus trabalha no processo de restauração do seu discípulo, o apóstolo Pedro, não condenando, não expondo ao ridículo, mas perguntando: Pedro, tu me amas? Sabe o que é isso? É cautela. Isso é responsabilidade. Isso é pensar no outro. Então, o princípio do perdão, o primeiro princípio é a questão da cautela. Nós precisamos nos preocupar com o outro. Nós precisamos pensar como que o outro reage, como que o outro, vamos dizer assim, como que o outro pensa, como que o outro está. Isso é muito importante nesse processo do princípio do perdão. O segundo princípio do perdão é a confrontação. O texto de Lucas 17:3, a outra parte do texto diz: e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Agora, meus amados irmãos, nós temos que ter cuidado porque essa repreensão não é essa confrontação, ela não é, vamos dizer assim, de forma exacerbada. Tem pessoas que dizem assim: é só dar tempo ao tempo, porque o tempo vai curar todas as coisas. Não. O tempo não é um santo remédio para curar as feridas. Sabe por quê? Olha só o que a Bíblia registra. Os irmãos de José, depois de 22 anos, eles ainda estavam sendo atormentados pelo pecado que eles cometeram contra o seu irmão. Então o tempo não é um santo remédio. Nós precisamos confrontar. O silêncio não é a voz do perdão. A gente vê o caso do rei Davi, que adultera. Ele não somente cai no adultério, mas também ele trama um ato de matar Urias. E ele mata Urias, depois ele mente. E ele faz o quê? Ele silencia o seu pecado. Mas o que aconteceu quando ele ficou em silêncio? O silêncio, de certa forma, o adoeceu. Enquanto ele não confessou os seus pecados, ele não foi liberto. Sepultar um problema vivo não ajuda em nada.
Há muitas pessoas querendo cavar um buraco e enterrar os seus problemas que não foram resolvidos ali. Não, isso não vai resolver. É preciso, meus amados irmãos, arrancar o problema pela raiz. Não adianta tentar afastar a culpa. Paulo alerta para o perigo de deixar o sol se pôr sobre a ira. Então, como deve ser feito esse confronto? O confronto precisa ser feito com atitude de amor. A palavra repreende é chamar ao lado para que possa consolar. Abra sua Bíblia aí se você está me acompanhando. Gálatas, capítulo 6, no verso 1. Vai dizer como deve ser feita essa repreensão. Diz assim, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal homem com espírito de mansidão. Observe o texto aí, ó, com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então esse confronto precisa ser um confronto com o quê? Com mansidão, olhando por vós mesmos, ou seja, é como se você estivesse tratando você mesmo. É como se você estivesse, de certa forma, cuidando de um problema seu. E é assim que deve ser feita esse confronto, essa repreensão. O terceiro ponto que nós estamos falando aqui, que é o princípio do perdão, o terceiro princípio do perdão é o arrependimento. No texto que nós lemos de Lucas 17, verso 3, nós vamos ver. E se ele se arrepender. O arrependimento é um princípio do perdão. O arrependimento é necessário, porque a mesma língua que feriu deve passar o bálsamo de Gileade. O arrependimento é a mudança na mente. O arrependimento é uma troca de emoção. O arrependimento é uma mudança de postura, de atitude. Então o arrependimento, meus amados irmãos, ele é sim um princípio necessário do perdão. E quarto, que é interessante, o quarto ponto que nós vamos ver aqui como sendo também um princípio do perdão é o quê? É o próprio perdão. Né? Olha o texto que nós lemos. Que aí se ele se arrepender, o que você vai fazer? Perdoa-lhe. Perdoa-lhe. Que você transmita perdão. Que você leve o perdão. Que você compartilhe o perdão. Então está aí necessariamente os princípios do perdão. Perdoar é esquecer, mas esquecer não é amnésia. Esquecer não é amnésia, mas não cobrar mais a dívida do outro. É não lançar mais no rosto do outro o que se perdoou. Então, meus amados irmãos, perdoar é ficar livre e, por consequência, deve deixar o outro livre. Meus amados irmãos, nós ainda temos os caracteres do perdão para falar, nós temos ainda para falar a questão dos processos do perdão, mas como o nosso culto de hoje já está precisando ser encerrado, eu vou terminar por aqui. E eu quero continuar esse estudo com você. Eu quero continuar falando com você para que a gente possa aí ver quais são esses caracteres do perdão
e também possamos aí ver como procede, como o perdão deve ser processado no nosso coração. O que é mais fácil? Eu vou fazer essa pergunta e gostaria que você respondesse aqui nos comentários. O que é mais fácil? Pedir perdão ou perdoar? Qual dessas duas coisas é mais fácil para você? Nós vamos orar. Vamos pedir que o poder de Deus entre em ação agora. E se você pode lembrar de pessoas que feriram o seu coração, de pessoas que feriram a sua alma, se você consegue agora lembrar de alguém que precisa da tua compaixão, de alguém que precisa da sua misericórdia, vamos orar com ele. Vamos orar em relação a essa pessoa. E em nome de Jesus, ao final desse estudo, nós vamos compreender que vale a pena perdoar. Muito mais tem lucro aquele que perdoa do que aquele que é perdoado. Jesus nos ensinou, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus perdoou os seus algozes na cruz, para que nós possamos perdoar até aqueles mesmo que nos ofendem. Nós perdoemos. Amém? Vamos orar? Então eu quero que você coloque em mente agora pessoas que te magoaram, pessoas que te feriram, pessoas que machucaram você e que você precisa da graça de Deus agora para perdoar. Vamos orar. Amado Deus e querido Pai, a tua palavra, ela é para nós uma bússola. Por quê, Senhor? Porque a sua palavra nos mostra a direção. A sua palavra nos delineia, Pai, o caminho. A tua palavra, meu Pai, é como lâmpada que ilumina o caminho a ser seguido, é um farol que aponta a direção. E baseado naquilo que nós aprendemos hoje, Pai, da tua santa palavra, que é acerca do perdão, nós queremos pedir ao Senhor encarecidamente que nós possamos liberar perdão para essa pessoa, meu Pai. Para essa pessoa que nos feriu, nos magoou, para essa pessoa que Pai, fez coisas terríveis em relação à nossa vida. Que o Teu Espírito nos dê capacidade agora, Senhor, de entrar com o nosso coração diante da Tua presença, alegres, sem ter, ó Pai, o que trazer de peso, de ferida, de mágoa, de ressentimento. Pai, esse estudo vai trazer saúde para o nosso espírito. E eu quero pedir ao Senhor, manifesta isso no coração dessa pessoa agora. Essa pessoa que está orando, Pai, ela sabe que precisa perdoar, mas ela não consegue. Eu quero pedir agora, Pai, entra com a providência. Ajuda, Senhor, para que nós possamos liberar perdão, para que sejamos perdoados pelo Senhor. Assim eu oro, Pai, no nome de Jesus. Oro agradecido. Amém. E graças a Deus. Queridos e amados irmãos, eu quero agora orar pelos pedidos de oração. Nós vamos colocar aqui diante do Senhor as necessidades. Nós temos ali na igreja caderno de oração, caixa de oração, e nós temos as necessidades que nós compreendemos. E nós vamos orar para que Deus entre com a providência, sare você, cure a tua casa, a tua família, ministra prosperidade, enfim. Deus é poderoso para fazer coisas maravilhosas na sua vida. Você crê? Então nós vamos orar. Eu vou abençoar a tua vida agora. E você aí, coloque a tua fé em ação, porque vai ter cura agora. Vai ter libertação agora. Vai ter transformação agora. O Senhor entra na tua casa agora. Cadeias são quebradas. Grilhões são desfeitos. Aleluia. O poder de Deus entra em ação agora. Eu creio no poder de Deus. Eu creio no poder da palavra de Deus. E eu concordo agora com a sua vitória em nome de Jesus. Pai Santo e Eterno. Está aí pessoas, ó Pai,
cujas necessidades são conhecidas diante do Senhor. Eu quero, Pai, ministrar sobre esse irmão, essa irmã que agora acompanha essa live, que está aí, Pai, talvez deitado num leito de hospital, ou até mesmo acamado em casa, por conta das consequências do Covid-19. Senhor da glória, essa doença, Pai, que tem alastrado tão rapidamente, trazido caos nas cidades, nos estados, ó Pai, em nosso país. Meu Deus, eu oro agora, socorre essas pessoas, socorre essa família, Pai. Entra com a providência agora. Move, Senhor, em favor do teu povo. Teu povo precisa da tua ajuda, Pai. Eu repreendo agora todo espírito de morte. Eu repreendo agora todo espírito, Pai, que tem levado pessoas a ficarem deprimidas, ó Pai, com síndrome do pânico, ó Pai, pessoas que estão pensando em tirar suas vidas agora. Demônio, eu dou ordem para ti, sai dessa casa, sai dessa família. Eu repreendo agora toda a força do mal, toda a influência negativa, seja agora aniquilada em nome de Jesus. Pai, onde entrou essa palavra, que entre paz, que entre amor, que entre o teu reino, que o teu Espírito manifeste, Pai, de maneira poderosa, a fim de que seja abençoado todos os lares, todas as casas, todas as famílias, ó Pai, sejam alcançadas pelo poder de Deus, pela graça de Deus, meu Pai. Pois assim eu oro nessa noite, porque creio naquilo que o Senhor pode fazer, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Nós estamos encerrando esse culto de hoje. O culto de ensino da palavra de Deus. E eu quero continuar com você. Para que a gente possa aprender quais são os caracteres do perdão. Para que nós possamos aprender quais são os processos do perdão. E eu te espero no nosso próximo culto de ensino. Terça-feira que vem. Às 20 horas. Se for na igreja, será na igreja. Ou se for online, nós estaremos aqui transmitindo para você, tá bom? Que Deus te abençoe. Estende a sua mão para frente. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para sempre. Todos digam amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em Deus, nós faremos proezas, porque Ele pisará os nossos adversários já. Amém? Paz do Senhor, Deus te abençoe. Fique liberado agora para fazer as suas atividades. Enfim, eu espero que tenha enriquecido a tua vida a ministração dessa noite, tá bom? Te aguardo, então, quinta-feira, 20 horas, culto online dos Gideões, tá bom? Culto online, aqui, nesse Facebook, nesse YouTube, tá bom? Será um prazer te receber e estarmos juntos. Ah, você quer ofertar? Você quer dizimar para a obra de Deus? Olha, nos procure. Manda uma mensagem aqui. Pastor, eu quero a conta para depositar, eu quero que o Senhor busque aqui o meu dízimo, a minha oferta. Nós vamos fazer isso com alegria para que a obra do Senhor permaneça sendo sustentada por aqueles que servem a Deus com alegria. Beijo no seu coração. Deus te abençoe e até o nosso próximo culto, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.